Nos últimos anos vem ficando cada vez mais intensa a insatisfação dos trabalhadores por conta do FGTS. Os trabalhadores querendo que o FGTS seja pago no contra-cheque, mas o governo continua querendo que seja do modelo atual, com base na lei, no amparo legal, que o governo possa administrar o fundo de garantia e poder fazer aqueles investimentos, poder fazer crescer. Mas na verdade, esse tipo de modelo, ele não favorece muito o trabalhador por conta das correções, né? Por conta do índice de correção que é TR. Isso tem prejudicado muito o trabalhador, principalmente aquele trabalhador que fica muito tempo no emprego, a longo prazo vai ter um prejuízo maior e quando for se aposentar, como é que vai fazer essa situação? Mas nesse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre essa questão. Mas antes de continuar, gostaria que você desse um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Lembrando, não se esqueça de olhar o link na descrição do vídeo. O fato é que os trabalhadores ao longo dos últimos anos vêm tendo uma perda em relação à inflação por conta desse índice de correção que é a TR. E a inflação é corrigida pelo IGPM e IPCA, então naturalmente, se a gente for comparar, o prejuízo tem sido muito grande. E aí, a maioria dos trabalhadores eles estão precisando de dinheiro, sempre precisa mesmo. Mas se você deixar o dinheiro lá, você ainda vai ter uma perda com relação à correção, né, do dinheiro que está parado lá, que deveria... Pode ser usado pelo governo? Pode, mas o governo deveria colocar lá pelo menos um índice que corrigisse a inflação para não trazer perda para o trabalhador. O fato de administrar o dinheiro não tem problema nenhum, mas o fato de não remunerá-lo a contento, da forma correta, é que faz com que o trabalhador fique insatisfeito. E aí, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, quer dizer, durante quase 10 anos o prejuízo foi muito grande, mas nos últimos 5 anos o governo começou a distribuir um pouco mais de lucro para os trabalhadores, visando compensar isso aí, mas não compensou. Mesmo os valores dos últimos 2 anos foi uma distribuição mais intensa, quase que total, 90 e poucos %, e aí sim, meio que equilibrou. Mas nos anos anteriores a isso era muito pouco com relação ao prejuízo que o trabalhador estava tendo por conta dessa correção. E nós sabemos, né, que é o motivo de grande discussão, inclusive hoje não se fala nada diferente disso, é que existe lá uma ação no Supremo discutindo essa questão das correções. Tanto é fato que os trabalhadores estão insatisfeitos, muita gente estava vendo essa ação que pleiteia, né, a correção de 1999 a 2013 pelo IGPM ou IPCA, ia dar uma diferença razoável. Muita gente tem aquela planilhazinha que a Justiça dá, faz os cálculos da diferença da correção, vê o montante, joga lá e entra com a ação. E o pessoal estava numa expectativa muito boa. Mas o fato é que essa ação no Supremo ela não tem sido muito favorável para os trabalhadores. Por quê? Porque agora ela começou a ser julgada. E o resultado do voto, que já foi dado até agora, ele não favorece muito os trabalhadores. Porque nós estávamos falando, antes de começar esse julgamento, aí, por conta dos especialistas que fazem cálculos aproximados, né, em torno de 600 bilhões de reais de diferença que ia ser pago para os trabalhadores, desde que tivesse FGTS naquele período, de 1999 a 2013. Não importa se não tem mais, se já sacou, mas esses registros continuam lá na Caixa e é passível de você fazer correção. E aí o que acontece? Ora, vamos ter esse dinheiro, perdeu para a inflação, vai ser decretado inconstitucional, vai ter que pagar a diferença. Só que não foi bem assim que está acontecendo. A partir agora de 2023, de abril, começou o julgamento e do reconhecimento é que esse índice fosse aplicado, o índice da poupança. Melhora? Melhora. Não é o melhor índice? Não é o melhor índice. Mas já é melhor do que a TR. Mas o índice que a poupança corrige, a caderneta de poupança, ele não é o índice que corrige integralmente a inflação. De vez em quando ele perde feio para a inflação. Então, não é o melhor índice também, vai continuar os trabalhadores tendo um prejuízo, só que vai diminuir esse prejuízo. O grande problema é que tanto o ministro, o relator, quanto os outros votos que estão acontecendo, que já aconteceram no decorrer desse ano, indica que a aplicação dessa correção será a partir do ano de 2025, por conta de negociações que o governo tem implementado, inclusive o relator mudou o voto dele nesse particular. E aí, quando se fala em relação a esses atrasados, né, essa diferença toda que é produzir esse resultado grande, essa diferença toda que os trabalhadores estavam na expectativa para poder receber,
isso praticamente não vai existir mais, porque segundo o voto, que tem lá tanto do relator quanto os outros que estão votando, estão seguindo o voto, é no sentido dessas diferenças ser resolvida via legislativo e em negociação com associações de classes. Isso quer dizer que não vai ficar decidido na justiça e possivelmente vai depender do Congresso, lá, deputados, senadores, e fazer um projeto de lei para poder estar resolvendo isso aí e ver como é que vai se pagar isso. Se na justiça não saiu, através de projeto de lei, o negócio vai ficar muito mais difícil, porque o governo, ele meio que influencia a votação lá no Congresso, né? Eles influenciam porque nós sabemos que existe uma negociação do que vai ser aprovado, do que não vai. Então, isso é uma questão muito grande. E aí, você deve estar pensando, poxa, mas assim não dá, né? Poxa, o que você acha? Você acha que esse FGTS ele tem que continuar sendo administrado pelo governo, porque o governo vai gerar emprego com esse FGTS, com esse fundo, o governo vai construir casa, né? Construção civil, aí com essas atividades isso vai gerar mais emprego para o Brasil, vai movimentar a economia também, com empréstimo, financiamento, carta de crédito, essas situações todas, o governo vai movimentar, vai ficar melhor, ou você é a favor de que esse dinheiro ele seja pago diretamente no contra-cheque e o trabalhador possa estar recebendo isso e fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Tem muita gente aí nos comentários, né, que vive reclamando, não, isso aí é nosso, o dinheiro é nosso, a gente que tem que saber, a gente tem que fazer e tudo mais, mas para isso é necessário que exista a lei. Por enquanto a lei favorece o governo no sentido de administração. Na questão da correção, o Supremo Tribunal Federal poderia ter corrigido isso de uma maneira melhor. Com certeza, né, em outras situações semelhantes, se não fosse parte do governo, com certeza eles teriam decretado inconstitucionalidade dessa situação e condenado aí, principalmente se fosse empresa, a fazer o pagamento dessa diferença toda. Mas como nós sabemos, esse impacto, ele é um impacto que vai vir em cima da Caixa Econômica, que é o banco gestor do Fundo de Garantia, quem administra tudo isso. Em última análise, o banco é do governo, quem vai pagar isso é o Tesouro Nacional, então o impacto total nessa situação acabaria dentro do governo. E a gente não pode deixar de desconsiderar que os ministros ele têm indicação, né? Eles vão ao Supremo, se transformam em ministro do Supremo por indicação do presidente da República. Então, se uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal, ela vir no sentido de decretar a inconstitucionalidade e fazer o pagamento dessas diferenças, o que vai acontecer? Isso vai causar um prejuízo muito grande para o governo. Então, nessa situação, particularmente, por conta dos votos que ainda faltam, existe sim ainda uma questão técnica, no sentido de que o trabalhador ainda pode virar esse jogo, porque se os outros votarem, todos eles, contra essa decisão, no sentido de inconstitucional e que tem que pagar essa diferença, aí sim, ainda tem a possibilidade. Mas por enquanto todos os votos estão seguindo, que só foram dados até agora, estão seguindo no mesmo caminho, o que indica, né, que não vai haver muita mudança. E se tiver divergência, vai ter pequenas divergências. E aí, aquele sonho dos trabalhadores de receber a diferença, né, de pegar aquele dinheirinho para poder pagar uma dívida, fazer alguma coisa, não conte muito com isso, que pode ser que você se decepcione. E aí, deixe nos comentários. Quem deve administrar o FGTS? Os trabalhadores, receber direto, fazer o que ele quiser com o dinheiro do FGTS que é dele, ou deve continuar nesse modelo atual, o governo administrando, gerenciando, com essa legislação que já tem por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.